algo tão profundo que é muito difícil. Você lê o livro de Jó uma vez, duas, três, parece que quando vai ler novamente, parece que nunca leu. Então, a Bíblia, obrigado, é um poço sem fundo. É tanto conhecimento, tanta coisa. Eu não quero ir à lição, porque a lição é maravilhosa, tem comentários maravilhosos. Mas eu quero falar aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração, Jó, e a realidade de Satanás. Quando nós olhamos para esse tema, nós entendemos o seguinte: é um livro de Jó, e no livro de Jó apresenta, apesar de ser Velho Testamento, Satanás, sua realidade, que verdadeiramente ele existe, que verdadeiramente não é brincadeira. Nós entendemos, quando estudamos a Bíblia, nós entendemos que os demônios, Satanás, o seu chefe, ele foi revelado, parece que eles estavam ali cobertos com um lençol, e quando Jesus chegou, Jesus puxou aquele lençol, descobriu Satanás e os demônios, e mostrou para o mundo e para a humanidade que eles são reais, que eles existem, e que o mundo espiritual é tão real como o mundo material. Só que no Velho Testamento, Satanás opera, age, faz coisas terríveis, faz, mas parece que a gente lê assim, passa um pouco por cima, não presta muita atenção. Ele estava lá no Éden, ele desgraçou com a vida de Eva e de Adão, tirou a paz. Adão e Eva foram expulsos do jardim. E essa palavra expulso do jardim, eles não saíram de boa, eles foram expulsos. Imagine uma pessoa estar na sua casa, morando, ela não paga o aluguel e o dono chega e expulsa. Então, essa palavra é tão forte, expulsar, isso houve uma confusão tão grande, choros, gritos, lamúrias, pedido de perdão e outras coisas demais. Adão ficou acabado, destruído, e Eva também. Perderam toda a regalia, sossego, paz e tranquilidade por causa de Satanás, que já habitava no Éden há muitos anos. Mas eu não quero entrar nesse assunto, eu quero entrar na realidade. Ele existe e ele não faz questão nenhuma de dizer que existe. Ele não faz questão nenhuma de dizer que existe. O povo do mundo, o povo lá do mundão, gosta muito de dizer que esse negócio de diabo, Satanás, isso é tudo uma falácia, tudo uma invenção. O livro de Jó, ele corrobora, ele confirma, ele afirma, ele diz: ele existe, e ele é perigoso, e ele é inteligente, e ele é tenebroso, e ele persegue o crente, e ele persegue nós dia e noite. O apóstolo São Pedro diz assim: ele anda ao nosso derredor. E um dia desse eu lendo uma tradução bíblica mais profunda, disse: ele não anda ao nosso derredor, ele anda ao redor. Ele anda ao redor? Eu pensei que ele andava ao derredor. Ele anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, é tão real, é tão perigoso, é tão forte, e ele está para roubar, matar e destruir. Ele fez isso com Adão, fez isso com Eva, e vem fazendo, e vem. Então, o povo do mundo gosta muito de dizer que o livro de Jó é um conto, é uma história, é algo fictício, não é realidade, isso tudo não existe. Esse tipo de homem tão fiel, tão adorador, tão capaz de suportar sofrimentos, dores e perda, isso não existe, isso é uma falácia. E com isso vai também colocando na mente das pessoas que Satanás é um conto, é uma história, é uma ficção. E quando nós estudamos o livro de Jó,
sabemos que a terra que Jó morava, geograficamente, existiu. Os contemporâneos de Jó existiu. A arqueologia prova, a história prova que tudo foi realidade. Jó é um livro real, Jó é um livro, esse personagem existiu. E por isso nós estaremos estudando hoje pela manhã que a realidade de Satanás é uma realidade, ele é tão real como o mundo visível. E ele fez coisas com o patriarca que a gente começa a olhar aqui. E uma das coisas que nós devemos aprender, eu sempre digo, irmão, tem cuidado com o que fala, tem cuidado com o que diz. A gente prega muito como pastor na igreja, eu prego muito o seguinte: irmão, cuidado para não adulterar, cuidado para você não falar mal da vida dos outros, cuidado para você não beber, não dançar, não fumar, cuidado para você. A gente não fala tanto isso, né? O pastor, ele tem tanto cuidado com as ovelhas. Irmão, não peca, irmão, vigia, irmão, ora. Olha, é tão tenebroso o livro de Jó. O livro de Jó é tão tenebroso, a realidade do diabo é tão tenebrosa, e tudo que ele estava querendo aqui de Jó não era um adultério, não era ele roubar alguma coisa, não era ele matar alguém. Ele simplesmente desejava que Jó blasfemasse. Os irmãos vivem em igreja há muito tempo, conhecem igreja, sabe o que é evangelho. Já viu algum pastor excluir alguém da comunhão da igreja porque ele blasfemou? Já viu esse pecado ser batido no púlpito da igreja e dizendo: cuidado com a blasfêmia? A blasfêmia, você pode perder a sua salvação, você pode colocar a sua salvação em risco. A blasfêmia é um pecado tenebroso, é um pecado sério, é algo horrendo, é algo perigoso. Você pode perder a sua comunhão com Deus por causa da blasfêmia. Já ouviram alguém pregar isso? Dizer isso? Pois é, eu nunca vi. E eu acho que você também nunca viu alguém falar sobre isso, pois Satanás só está querendo de Jó uma palavrinha, uma palavra sequer. Ele não quer uma frase, ele quer uma palavra de blasfêmia, e Jó perdeu tudo. Você vê que quando nós estudamos o livro de Jó, a mulher de Jó, a companheira de Jó, uma só carne de Jó, a primeira coisa que ela insiste que Jó faça é o quê? Blasfemar. E você ainda vai continuar adorando, você ainda vai continuar louvando, você ainda vai continuar com essa fé, com essa confiança. Amaldiçoa. Quando ela diz amaldiçoa, ela está dizendo: abre a boca, murmura, fala mal desse Deus, critica ele, começa a soltar os cachorros, quebra o pau da barraca. Pois é onde eu quero chegar. Tudo que Satanás queria de Jó não era uma frase, era uma simples palavra que blasfemasse de Deus. É no livro de Jó que você observa que o pecado de blasfemar, ele é tão sério, tão perigoso, e nós temos uma dificuldade muito grande de controlar a língua. Tiago, o apóstolo, irmão do Senhor, ele disse o seguinte, aquele que escreveu a epístola, ele disse que se alguém tem poder para controlar a língua, ele tem poder para controlar todo o corpo, e esse homem, ele é considerado sábio. Nós temos uma dificuldade muito grande de controlar a língua, principalmente quando estamos com a cabeça quente, principalmente quando acontece uma desgraça, principalmente quando fazemos algo e dá errado, principalmente quando queremos uma bênção e ela não vem.
principalmente quando temos promessa e ela demora, principalmente quando estamos tristes, amargurados, para baixo, depressivo, quando estamos assim, temos uma facilidade muito grande de dizer: onde está Deus? Por que Ele está permitindo isso? Por que Ele fez isso? Eu não estou entendendo nada. E você solta a língua, pois é, era isso que Satanás queria de Jó. Satanás tentou Jó no adultério, ele não caiu. Satanás tentou Jó em subir trair, ele nunca subiu, traiu nada. Satanás tentou Jó nas riquezas, ele nunca foi homem tomado pelo olho gordo, pelo olho grande, pela inveja. Satanás tentou Jó em todas as áreas da vida, e um dia ele encheu, ficou chateado, disse: eu não aguento mais esse cara. Quanto mais eu perturbo ele, quanto mais eu tento, e ele é dando uma de justinho, de certinho, de santinho. Como eu odeio esse cara! E um dia ele foi à presença de Deus, Eu quero chegar nisso aí também. E chegando à presença de Deus, ele foi prestar contas. E isso é lindo, isso é maravilhoso, que até o diabo presta conta. E tem ser humano que não quer prestar conta. Mas vamos aqui. Então, quando nós olhamos aqui o livro de Jó, existe um versículo que foi lido aí, um versículo na leitura oficial, Debalde. Eu quero esse versículo aí, é o 9. Coloca aí, Diácono Bruno. Jó 1:9. Olha o que diz aqui. Jó 1:9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura Jó teme a Deus inutilmente? Porventura o louvor de Jó, a adoração de Jó é algo barganhando com Deus? É isso que ele estava querendo dizer. Tudo que Satanás queria era uma palavra. E por isso que eu digo para os irmãos, e vou continuar dizendo: cuidado quando você estiver com a cabeça quente e você não abrir a boca. Às vezes todo mundo faz isso, eu e você. Eu não estou aqui me colocando como santo dos santos. Todo mundo com a cabeça quente, irritado, vê as coisas não acontecendo, e a gente fica com aquelas perguntas para Deus, com aqueles porquês para Deus, indagando Deus, colocando Deus no canto da parede, e daqui a pouco a gente se irrita, se ira e fala, pum! E aquela palavra que você falou magoou, entristeceu o coração de Deus. E Deus olha para você: por que você disse isso? Está tão perto, está tão pertinho de chegar. Por que você falou isso de mim? E na hora que você fala uma blasfêmia sequer, não precisa uma frase, só uma palavra, aí o diabo diz: opa! Era tudo que eu queria! Adorador de meia tigela, crentezinho que não vale nada. Falei para você, Deus, que isso aqui te adora somente na bonança, na saúde, na riqueza, nas bênçãos, nas vitórias. Opa! Um simples problema já está aí falando mal do Senhor. Aí eu chego numa frase onde um certo teólogo disse que para Satanás todo homem, na mente de Satanás, todo homem é corrupto, é comprado, é vendido. Todo ser humano, sua adoração, seu louvor e sua busca a Deus é interesseira. E ponto final. Foi por isso que Deus disse para Satanás:
Pois é, eu provo para você que Jó não é assim. Ele disse: é. Não é. Se é, então vamos ver se é. E Jó ficou no meio. No meio, vamos usar aqui uma linguagem bem coloquial para você entender. Não é bem isso, mas para você entender, ficar melhor o entendimento, é como se Deus fez uma aposta com o diabo. E a aposta era Jó. Eu provo para você que ele não vai me trair. De jeito nenhum maneira. Pois é. Pois eu digo para você que ele te adora porque ele tem. Porque ele pode. Cuidado com blasfema. A blasfema é só uma palavra. Não precisa de uma frase que você colocou tudo a perder. E o que é blasfema? É insultar a Deus. É ofender a Deus. E isso acontece no dia a dia, lá na sua casa, no trabalho, onde você estiver. Você abre o bocão, fala alguma coisa e está registrado. Não tem borracha que apague. E você colocou tudo a perder. É bom ficar calado. O crente, ele conhece a Bíblia, conhece a palavra, mas ele tem uma tendência muito grande a blasfemar. Porque parece que ele se torna um pouco íntimo de Deus, e ele abre a boca e dá aquela murmurada federal. Porque é que o povo que saiu com Moisés do Egito, todos morreram, todos. Eu estou falando de 3,5 milhões de pessoas enterradas deserto afora. 3,5 milhões, a população toda de Brasília, enterrada nas terras do deserto, árido, seco, naquele sol causticante, e desses 3,5 pessoas, 3,5 milhões de pessoas, só entraram na terra prometida Josué e Caleb. Qual foi o pecado daquele povo? Adultério? Falar da vida dos outros, mentir, roubar, matar, blasfêmia, murmurar, falar o que não devia falar, insultar a Deus e ofender a Deus. Quando a situação está ruim, temos a tendência a falar bobagens. E Deus disse para Satanás: olha, é o seguinte, você toca nele lá, agora somente contra ele não estendas a tua mão. Nós encontramos no livro de Jó, encontramos que o céu tem reunião. A coisa lá não é bagunçada não, a coisa lá é um negócio sério, a coisa lá funciona. Você vai lendo o livro de Jó e você vai ver que teve a primeira reunião, onde Satanás senta lá na cadeirinha de reunião, filhos de Deus, anjos, e o próprio Satanás, que não é filho de Deus, é um anjo caído, senta lá também para prestar conta. Agora imagine, se até o diabo presta conta a Deus, por que tem pessoas que têm dificuldade de prestar conta? Você sabia que no livro de Jó é provado que Satanás dá o relatório do passear dele, do perambular e do andar a Deus? Ele dá relatório de tintim por tintim, como os anjos também estão lá na reunião, dando relatório a Deus. É assim, é organizado, a coisa não é assim não, jogada às traças não, tudo é organizado, tem reunião, tem prestação de conta, tem relatório, e o diabo estava lá sentado na reunião, prestando contas, e alguém diz: não, mas ele entrou lá de intruso. Quem falou isso? Não, mas ele entrou lá de enxerido. Quem disse isso? Não, mas ele entrou lá porque ele é. Não existe isso. Se Deus não quisesse que ele não entrasse, ele não entrava. Ele tem um crachá, crachá. Ele entrou lá porque o porteiro do céu disse: você faz parte, tem que prestar conta, rapaz. Apesar de ser o diabo, ele tem que ir lá, assistir a reunião, saber o que está acontecendo, ver o que Deus quer e no final prestar conta. Deus lá
que preside a reunião e dizer: e aí, Satanás, o que é que tu tem aí para me dizer? Porque afinal de contas, Satanás não manda em si mesmo. Satanás, ele não manda em si. Irmãos, será que há uma dificuldade tão grande de entender que Deus é o Criador, Todo-Poderoso, Criador, e Ele criou Satanás? Como é que o povo adora uma criatura e deixa de adorar o Criador? Quem é o dono de Satanás? Deus. Quem criou Satanás? Deus. Quem manda em Satanás? Deus. Quem dá as ordens para Satanás? Deus. Satanás só tira um palito de um lugar se Deus autorizar. Se Deus não autorizar, ele fica quieto, ele não pode mexer. Então, como é que as pessoas adoram uma criatura insignificante e deixa de adorar o Criador que criou Satanás? Pois é, ele presta contas, pois é, ele dá os relatórios, pois é, ele participa da reunião, não é de intruso não. E você vê no livro de Jó, que teve a primeira reunião, ele participou, prestou contas, e aí deu uma conversada com Deus, e tem visto lá, meu servo Jó, e foi Deus que tocou no assunto. Também daquele jeito, o Senhor faz com ele, todo mundo adora, todo mundo louva, e aqui ele insultou a Deus, e Deus disse: olha, eu vou provar para você, que ele não me adora por causa disso aqui não, ele não me adora por causa de ovelha, por causa de camelo, por causa de terra, por causa de fazenda, por causa disso, por causa daquilo não, ele me adora, porque ele me adora. E aí foi a primeira reunião. Na segunda reunião, Satanás disse: ele continua lá te adorando, porque o homem, pela sua saúde, pele por pele, ele faz qualquer coisa nessa vida. Aí Deus disse: toca lá, no corpo dele, toca no corpo dele, e aí eu vou te provar que ele me adora, mesmo estando à beira da morte. Só tem uma coisa, viu, Satanás? Deixa eu falar uma coisa para você, que fique bem claro: eu mando em você, você me presta contas, você me dá relatórios, eu sou o Criador, que isso fique bem claro. Você é a criatura, você só faz o que eu mando, você só pode fazer o que eu permito, tá bom? Fique bem claro, não mate ele, porque essa autorização você não tem. Deixa de ser enxerido. E aí ele foi. Somente contra ele não estenda a tua mão. Os estudiosos bíblicos, pesquisadores e outros, muita gente tem vontade de saber qual era a doença que Jó tinha. E sabe como é que as pessoas descobriram a doença que ele tinha? Por causa dos sintomas que elas apresentavam. Coloca aí para mim, capítulo 7, Jó 7,14. Eu estou falando da realidade de Satanás, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. Esses sintomas aí que ele tinha quando estava lá no lixão da cidade, Jó, na realidade, ele ficou no lixão da cidade, no esgoto do esgoto, onde o lixo era queimado, aonde ali os cães procuravam carniça e qualquer outra coisa para comer. Foi lá que Jó se hospedou, lá. Alguns historiadores dizem que ele fez um buraco e entrou dentro daquele buraco, porque o fedor era tão grande, a desgracência era tão grande, a coisa era tão terrível, que Jó entrou lá dentro do buraco, porque se ele não entra, os cães devoravam ele, como se fosse um pedaço de carniça. Mas por causa desse sintoma aqui que ele tinha, eis que me assustas com sonhos, ele delirava, e me atemorizas com visões. Alguns médicos especialistas disseram que a doença de Jó era chamada de furunculose estafilocócica generalizada. Essa doença, ela dá esses efeitos aí que ele tinha, com sonhos assustadores e visões atemorizadas. Essa doença, furunculose
estafilocócica generalizada. É uma doença que, além do sofrimento físico, produzia os terrores noturnos, que é o que ele está dizendo aí, com sonhos fantásticos. E coloca aí, meu filho, 6 e 7 de Jó. Veja o que a doença fazia com Jó. Jó ficou numa situação deplorável, pele por pele. E quem colocou essa doença foi Satanás. Existem algumas pessoas que dizem assim: ah, mas o diabo não tem poder sobre a minha vida. Não tem mesmo não. Mas se Deus autorizar ele tentar você, para Deus provar o seu caráter, para Deus provar se verdadeiramente você é crente ou não, porque o ouro, ele só se torna refinado e puro quando ele está no fogo. E Deus coloca o crente no fogo da provação, para você ser testado. E quem tenta o ser humano não é Deus, é Satanás. Ele tenta, e é nessa tentação que você tem o livre-arbítrio. Se você escolhe escorregar, ou você escolhe permanecer firme como Jó. Eu acho que tudo bem, mas esse versículo também vale. Recuso-me a tocar nisso, esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Sabe por que ele diz isso aqui? Porque os pesquisadores dizem, os bibliólogos, que quando Jó estava comendo, alguém levava para ele, o pus caía dentro da comida. Era um mau cheiro tão grande de carniça. Eu não sei se você já se deparou com um cavalo podre, um cavalo em estado de decomposição, ou um cadáver, ser humano no estado de decomposição. Esse fedor era o fedor que estava ali acontecendo literalmente. Jó estava vivo, sendo comido de bicho, uma doença terrível. E os bibliólogos dizem que o pus caía dentro da comida, e ele não tinha aquela doença, não dava condições nenhuma dele comer. Mas não é esse bem o versículo que eu quero. Deixa eu ver se eu acho. Coloca 6 e 4. Ah não, é o 7 e 5. Obrigado, Bruno. 7 e 5 de Jó. Olha o que ele diz aqui: meu corpo está tomado pelos vermes e de crostas de ferida. Observo minha pele se rachando e vertendo pus. Deixa nesse versículo aí. É um negócio assim, fora do comum. O cara já tinha perdido 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, perdido toda a sua riqueza, fazenda, a mulher, ele perdeu tudo que você poderia imaginar. E ainda tinha os amigos que estavam ali insinuando maliciosamente: confessa, porque com certeza você escorregou e pecou, e é bom que você confesse. E ele estava nessa situação, pele por pele. O diabo disse: eu vou tocar na sua pele, eu vou tocar no seu corpo físico, eu vou acabar com a sua vida, eu vou botar em você uma enfermidade, mas daquela assim que... E deixa eu explicar aqui. Os bibliólogos dizem que enquanto Jó estava ali dentro do buraco, no lixão, literalmente os vermes pulavam do esfuruco, pulava assim, tá? A crosta de ferida, alguém diz: por que Jó pegava um caco de telha para tirar a crosta da ferida, o cascão da pereba? Porque o furúnculo, ele estava lá, né? Se você está jejuando, chegar em casa é complicado, não tem que pregar isso aí. Ele estava lá, coberto da cabeça aos pés de furúnculo, o pus escorrendo,
E quando saía aquele pus podre, criava um cascão, tapava. E na hora que tapava o furúnculo, ele começava a latejar. Olha, e esse latejo dava febre e todo tipo de dor que você pensasse imaginar. O cara tinha tanta dor, tanta febre, tanto mal-estar que ele delirava, vendo sonhos, tendo visões, e ele pegava caco de telha e arrancava o cascão, e aí o pus escorria, a pele rachava e vertia pus por todo canto que você pensar e imaginar. Isso daqui foi Satanás que fez. Agora imagina Deus olhando de lá e deixa ele lá. E você sabe quanto tempo Jó passou assim? E Deus colocou algo na vida de Jó que piorou mais ainda a situação, chamado silêncio. Coisa que os crentes hoje não aguentam. Se existe uma coisa que essa geração de crente não aguenta, é silêncio. Ele vai buscar um profeta em Santo Antônio Descoberto, em Lusiânia, em Goiânia, se falar que tem lá em Minas Gerais, fala uma cidade bem longe aí de Minas Gerais, fala aí. Se disser que tem um profeta lá em Ibiranga, Pernambuco, daqui para lá é 3.000 quilômetros, o cara vai de jumento. Já andou de jumento? Ele não tem pressa, os pés arrastando no chão, e quando ele quiser descansar, ele empaca, só 3 dias depois ele anda. Mas o cara vai de jumento, na casa da irmã Severina, do Fujioka, que revela o que eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E a gente cai num erro muito grande, o mesmo erro que Saul caiu. Saul, o rei, não queria a exigência de Deus, porque tudo que Deus mandava ele fazia pela metade. Mas ele queria ouvir Deus falar, mas ele queria ouvir um profeta, mas ele queria ouvir uma bênção. Obedecer nada. Obedecer eu não quero, ser submisso também não. Quando Deus mandar eu fazer uma coisa, eu faço pela metade e faço do jeito que eu acho que tem que fazer. Deus disse, mata tudo, ele matou pela metade. Eu não quero obedecer, mas eu quero um profeta para falar comigo. E chegou a um ponto absurdo, foi a um terreiro de macumba, procurar a macumbeira de Edom. Ele foi lá pesquisar e saiu um demônio lá para falar com ele, e ele pensava que era profeta Samuel e não era. E isso acontece nos dias de hoje. A crentaiada não aguenta silêncio de Deus, não aguenta sofrimento. Deus coloca você na prova, coloca você na prova, no fogo da prova, para tirar você de lá como ouro purificado para uma grande obra. E Deus diz, bota ele na prova e eu vou me calar acerca dele. E você sai atrás de profeta, atrás de profeta, atrás de profeta. Aí os profetas, que é profeta, não vai deixar você na mão. Olha para você, dependendo do carro, dependendo da roupa, dependendo do seu estilo, dependendo da aparência, dependendo do seu jeito, depende de tudo, tudo depende, como diz Satanás. Todo homem é vendido e comprado, e todo homem que colocar na frente dele alguma coisa oferecida e ele se agradar, ele cai na minha teia, ele cai na minha conversa, ele cai na minha armadilha. E dependendo, o profeta olha para você e fala, você é de onde? Brasília. E você veio para Ibiranga aqui procurar a mim para falar com você? Eu vim lá, eu soube, né, que a irmã Severina do Fujioka está aqui em Ibiranga, 3.000 quilômetros. Eu vim de lá, peguei um avião, vim de carro, vim de jumento, vim de cavalo, mas eu quero ouvir Deus falar. Aí a irmã Severina se sente constrangida, porque você veio de tão longe, gastou tanto dinheiro, tanto tempo. Aí ela não fala o que Deus quer falar com você, porque
está em silêncio. Ele colocou você na prova para que você prove verdadeiramente que você ama a Deus sobre todas as coisas, dependendo da situação. Mas Deus está em silêncio. Mas a irmã Severina, para não constranger você, ela vai falar alguma coisa. E falando alguma coisa, ela fala da carne, de si mesmo. E aí você se lasca. Simples assim. E Deus não está nisso. Deus, quando quer falar, Ele fala em qualquer lugar.